estamos indo já para o 20º Encontros Covid-19, Presente e Futuro, que é um evento promovido aqui pelo FEAP Sindicato, o Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a FENASTC, a nossa Federação Nacional de Entidades de Servidores de Tribunais de Contas. Está aí presente o presidente da FENASTC, o colega Maurício Perus, e hoje teremos uma conversa sobre o projeto de reforma tributária do Rio Grande do Sul, que está sendo apresentado pelo governo do Estado. Estão conosco para apresentar e discutir a matéria o colega auditor fiscal da Receita Estadual, Giovanni Padilha, que é engenheiro civil, é doutor em economia aplicada pela Universidade de Alcalá, em Madrid, e é autor da proposta de personalização do ICMS, ICMS-P, e coordenador técnico da atual proposta de reforma tributária estadual. O colega, também auditor fiscal da Receita Estadual, Jorge Ritter de Abreu, que atuou na chefia de arrecadação da Receita Estadual de 2008 a 2017 e exerce atualmente o mandato de diretor técnico do Sindifisco RS. A ideia é ouvir a avaliação do Sindifisco sobre essa proposta e também ouvir a essência dela apresentada aqui oficialmente pelo colega Giovanni Padilha. De pronto, agradeço a disponibilidade dos dois e deixo a palavra à disposição do Giovanni. Na sequência, no que ele terminar a sua apresentação, falará o Jorge e, como de praxe, a gente abre para perguntas depois da fala do Jorge, ali por meia hora, 45 minutos aí, a depender de quanto tempo a gente ficar na apresentação inicial. Então, Giovanni, com você a palavra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Josué. Em primeiro lugar, agradecer o convite do CEAP Sindicato. É um prazer, uma honra estar participando aqui. Já me coloco à disposição sempre que entenderem que a gente pode contribuir de alguma forma. Eu queria saudar todos amigos e colegas e conhecidos que eu já tenho de longa data dos auditores externos, mas saudar especialmente meu amigo Gonçalino, lá de Pelotas, que deve estar desfrutando aí nesse momento de umas merecidas férias, uma pessoa maravilhosa, adoro Gonçalino, então já faz tempo que eu não falo com ele, mas quero registrar esse momento. Bom, eu estou trazendo aqui, vou substituir o subsecretário Ricardo Neves, que é o nosso líder desse projeto no âmbito da Receita Estadual. Espero fazê-lo à altura. Eu estou na condição de coordenador técnico e a proposta ela é complexa e necessitaríamos talvez muito mais tempo para fazer uma abordagem detalhada. Eu selecionei aqui para esse momento algumas lâminas que eu acho que refletem os aspectos centrais da proposta. E aí depois ficamos, como o José já antecipou, à disposição para mais perguntas, mas entendemos que esses seriam os aspectos mais importantes. E, embora alguns, evidentemente, vão se tornar mais populares que outros, mas às vezes, esses momentos, esses debates nos permitem tratar até daqueles aspectos que não são tão populares, que às vezes passam despercebidos no debate público, mas que são altamente relevantes. Então, o primeiro aspecto, que, como qualquer reforma, ela decorre da percepção da necessidade de fazer uma revisão do sistema. Precisaríamos aqui, Josué, uns 3 seminários para falar das deficiências do ICMS, mas poderia resumir assim, 3 grandes linhas, aí não só do ICMS, mas do sistema tributário como todo, 3 problemas graves que precisam ser enfrentados. Um deles é a complexidade. É raro nós não encontrarmos uma apresentação, uma manifestação externa e interna de empresários, de auditores, de que seja de qualquer agente da área tributária, que não cite sempre a questão da complexidade. E aí vem aquele ranking do Doing Business, sempre nos citam lá, 160 países, nós somos os 158. Eu nem sei, porque nem interessa muito se é 653, eu sei que a gente está sempre lá embaixo. E isso não é à toa, embora o ranking tenha
bastante criticável, assim, mas é verdade que a complexidade é um grande problema, né? A complexidade digamos, é um conceito bastante intuitivo, talvez por isso não precise detalhar muito, né? Mas a origem básica da complexidade no nosso sistema, ela decorre da diversidade de alíquotas, isso já não é mais verificado em outros países, e a diversidade de isenções, né? As isenções, nós vamos abordar rapidamente num outro ponto, mas eu já quero antecipar por que nós conectamos isenção com complexidade. Porque se a isenção fosse, se nós estivéssemos lidando, por exemplo, com um imposto simples, como é o ISS, simples entre aspas, né? Mas um imposto monofásico, a isenção simplesmente ela requer ela implica um não pagamento do imposto numa determinada fase, tá? Então, as pessoas intuitivamente pensam que isenção é uma coisa fácil e simples. Por exemplo, isenção do pagamento da entrada do cinema. A pessoa simplesmente não vai pagar o cinema. Isenção do ônibus, simplesmente não vai pagar o ônibus. No caso do ICMS, isso não tem nada a ver, tá? As isenções elas não foram feitas para impostos multifásicos. Em impostos multifásicos, as isenções, sobretudo no meio da cadeia, significam estornos proporcionais. Tem que saber se a empresa vendeu, quanto ela vendeu com isenção, quanto ela não vendeu com isenção, fazer um cálculo de proporcionalidade e dizer o que ela tem, o que ela pode e o que não pode acreditar. Então, multiplica isso pelo número de empresas, pela diversidade de produtos, porque hoje praticamente nós temos quase que uma política específica para cada produto, não é nem para o setor, né? Então, multiplica isso tudo e dá uma ideia do que representam as isenções e reduções de base de cálculo, que também são isenções, né? Dentro do sistema. Então, o outro aspecto é a cumulatividade. É o mesmo motivo, praticamente o mesmo motivo. Cada vez que nós temos isenções, e eu gostaria de, já cada vez que eu falo em isenções, talvez seja interessante já conectar com a questão da cesta básica, né? Isenções, reduções de base de cálculo, estão falando de cesta básica. Então, vejam os problemas que a cesta básica implica no sistema como um todo. Então, cumulatividade significa que cada vez que uma empresa tem isenções, reduções de base de cálculo, ela joga créditos no lixo, tá? Desculpa a expressão, mas é isso mesmo, joga no lixo, né? Achando que teve uma grande vantagem, né? É uma vantagem bastante temerária, tanto que nenhum país hoje moderno usa isenções no meio da cadeia. Então, por aí vai, né? Cumulatividade. E a regressividade, que aí é o outro aspecto que está conectado com um outro princípio caro da área tributária, que é a questão da justiça, da equidade, né? Então, a regressividade é um traço marcante aqui do nosso sistema, e principalmente por causa da participação preponderante dos impostos sobre consumo, que são naturalmente regressivos. O que significa regressividade, né? Hoje já é um conceito bastante comentado, mas é sempre bom a gente lembrar que a regressividade significa que quanto maior a renda, menor a quantidade de imposto, inversamente proporcional à renda. Então, ou seja, olhando pelo lado dos mais pobres, significa que quanto mais pobre a família, mais paga impostos em relação à sua renda. Então, são três aspectos, nem os colocaria aqui de forma hierárquica, né? Porque esse seria um juízo de valor, não é o caso. Nós estamos dizendo o seguinte, que são três aspectos cruciais, comprometem a competitividade do Estado, comprometem a eficácia do imposto e toda a eficiência do sistema como um todo, e que são notórios e que estão aí há bastante tempo no nosso sistema e que nós precisamos enfrentar agora. Eu não estou aqui na condição de agente político, eu sou um técnico, então eu quero apenas só conectar, né, com uma decisão política do governador, que ele entendeu, quando nós apresentamos a proposta, que era o momento digamos, usando a expressão popular, fazer desse limão uma limonada, né? Ele tinha a obrigação, ele tem a perspectiva de que as alíquotas majoradas de 30% do ICMS, né, caiam agora em 2020, e ele tinha uma alternativa talvez mais cômoda de simplesmente pedir que fossem renovados as alíquotas, com um custo político que, como eu disse, eu não vou avaliar aqui, mas ele entendeu que poderia ser realmente o momento de se propor então algo que remodelasse o sistema. E nós apresentamos essa proposta, que já vínhamos estudando há algum tempo, e ele entendeu
que ela era conveniente. Eu estou fazendo esse preâmbulo, talvez se eu tivesse que ter feito no início, então, eu só estou falando agora para conectar, né, com o desfecho político da proposta. Então, as propostas no âmbito do ICMS, eu vou passar bem rápido aqui, tá? Conectando com o que eu falei antes da simplificação. Nós estamos reduzindo de 5 alíquotas para 2. Tá? Importante também lembrar, amigos, que o ICMS, e eu vou falar muito do ICMS, por quê, presidente José? Por que nós vamos focar muito no ICMS? Porque é onde está concentrado o grande problema. Tá? Não é só o grande problema do Estado, é o grande problema do país. Tá? É o ICMS e PIS/COFINS, que são duas contribuições federais da União, que são também bastante deficientes. Então, o grosso do problema está no ICMS, por isso que ele acaba sendo o centro da discussão. Tá? O ICMS tem uma série de deficiências que elas não podem ser enfrentadas na legislação estadual, porque obedecem a um comando constitucional, e nós não podemos mexer nisso. Portanto, o que nós fazemos, o que nós estamos nos propondo a fazer, são aquilo que nós chamamos de reformas autônomas, ou seja, são reformas que estão no âmbito do Estado. E algumas pequenas alterações que nós vamos submeter, já estamos submetendo ao CONFAS. Tá? Mas vejam, ainda não é no âmbito constitucional, ou seja, não precisamos mexer nem na Constituição, nem na lei complementar que disciplina o imposto que a lei candiga. Nós simplesmente identificamos quais são os espaços que nós temos na legislação do Estado que nos permitem transformá-lo num imposto melhor. Ele vai ficar sensacional? Não. Né? Mas ele vai ficar muito melhor? Vai. Isso nós podemos garantir. E uma dessas variáveis que está na mão do Estado é o número de alíquotas. Então, nós podemos sair de 5 para 2. É um esforço, tecnicamente, é absolutamente defensável. Tá? Politicamente, já é bem mais complicado. Mas ir para 2 alíquotas, em primeiro lugar, nós nos alinhamos com os sistemas mais modernos do mundo. O ICMS, que é um imposto sobre valor adicionado, é um IVA deficiente, tá? Muito deficiente, mas ele ainda pode ser, digamos, se nós fizermos essa concessão de forma muito gentis, nós enquadramos o ICMS nessa categoria, os seus pares, ou seja, os IVAs em todo o mundo, hoje, já 50%, aproximadamente 50% dos 180, 160 que tem no mundo inteiro, eles já têm uma alíquota só. Então, isso é muito importante nós destacarmos isso, porque as pessoas às vezes não têm ideia. Nós que somos, as pessoas que têm a possibilidade de viajar aqui no Brasil, muito frequentemente ou vão para os Estados Unidos, onde não tem IVA, ou vão para a Europa, onde tem um IVA muito ruim. Então, acabam achando que isso, de ter muitas alíquotas, é a vida normal. E isso não é normal. Basta pegar a literatura. Nós vamos ver que 50% dos IVAs que foram feitos já nos últimos anos tem uma alíquota. Nos últimos 15 anos, para terem uma ideia, 80% dos IVAs, eu estou falando 80% dos IVAs tem uma alíquota só. Então, não tem nada a ver com a realidade que a gente eventualmente se depara na União Europeia. Tá? E os outros 25% têm 2 alíquotas, ou seja, somando 75% dos IVAs, só tem 2 alíquotas. E é isso que nós queremos nos aproximar, dessa realidade, tá? Desse patamar, porque não tem justificativa nenhuma para ter mais de uma alíquota. Não existe, técnica não existe. Podemos revirar toda a literatura, nunca vamos encontrar uma justificativa, porque o IVA é sobre o consumo. O consumo é uma magnitude, é um agregado, não é sobre produtos, e aí sim nós temos diferenciações. Mas isso eu não quero, até para me manter aqui dentro do tempo, eu vou ter que ser um pouco mais objetivo. Né? Então é isso, nós estamos indo de 5 para 2 alíquotas, ou seja, as 2 alíquotas quais são? Alíquotas elevadas para energia elétrica, gasolina, álcool, comunicação, aqueles que já eram de 25, tá? Que ficam, tá? E mais o cigarro. Eu até peço desculpas que o refrigerante está aqui nesse slide que eu peguei, mas o refrigerante não vai ficar na alíquota de 25, tá? Vai ficar na alíquota de 17. E os demais todos na alíquota de 17. Então, por aí vocês já imaginam, é interessante olhar, quem olhou os nossos PLs na Assembleia, a diferença entre o antes e o depois, nós fizemos um depara. Tá? Então, o D é tudo o que nós temos hoje. 25, 18, é uma lista enorme de situações. Isso para esse é 12%, para esse outro é 18%, para esse é 17%, exceto C, não sei o que e tal. E o para é, esses aqui são 25%, o resto é 17%. São 2 linhas. Tá?
Então, isso tem digamos, um valor enorme, tanto do ponto de vista jurídico, da segurança jurídica para as empresas, quanto para os auditores, para as auditorias, para o combate à sonegação, porque cria um ambiente muito mais fácil, ou por outro lado, muito mais difícil de a pessoa, dos eventuais sonegadores ou que quiserem agir à margem das regras tributárias, se esconderem, né? Então, esse é um aspecto. Eu, rapidamente, aqui eu já comentei, tá? São os itens que baixam de 30 para 25 e os outros que baixam de 18 para 17 no ano que vem. Isso tem um impacto de 2.840. Isso que é muito relevante na proposta, porque esse impacto todo, evidentemente, ele tem que ser compensado com outras medidas. Não vou entrar aqui também, evidentemente, não é da minha área, discutir questão política, tá? Mas acho que, com todo respeito a outras intenções, outros entendimentos, dificilmente no debate hoje, eu diria até mais responsável, né, seria possível admitir uma hipótese onde o Estado não recupere a arrecadação que tem, que já é deficiente. Aliás, alguns nos criticam pelo fato de não termos ido mais além, né? Mas essa é uma decisão política, né? Na área técnica, nós respeitamos um patamar estabelecido como determinado pela esfera política e buscamos, então, fazer isso. Tá? Então, algumas medidas, tá, econômicas importantes que nós introduzimos por exemplo, o diferimento parcial nas compras internas. O que significa isso? Hoje, toda empresa, quando vende para uma outra empresa, toda não, a regra, porque tem tantas exceções que dizer toda é um risco enorme quando se fala de ICMS, né? Mas assim, a regra geral é que quando uma empresa do ICMS vem, uma empresa da categoria geral, uma empresa grande, vende para outra, ela vende com alíquota modal, ela vende com 18% de alíquota embutida. Tá? Mas, ao mesmo tempo, os produtos que vêm de fora do Estado vêm a 12%. Isso já pode gerar algum desequilíbrio pelo menos no fluxo de caixa, porque tem que desencaixar mais para comprar de dentro do que desencaixaria se comprasse de fora do Estado. Tá? Além de que tem muitas empresas que não têm interesse em crédito, empresas exportadoras, por exemplo, não têm interesse em crédito. Então, quanto menos crédito vier, melhor. Então, esse desnível gera um desequilíbrio. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo a alíquota interna, a carga, não a alíquota, porque a alíquota continuará sendo 17, como eu mostrei antes, mas a carga vai reduzir para 12. Então, quando uma empresa geral comprar de outra, ela vai comprar 12. Alguém pode dizer, mas não altera nada, ia ter crédito igual. Não, exatamente. Vendendo a 18 vai ter crédito de 18, vendendo a 12 vai ter crédito de 12, a 17 o resultado líquido é o mesmo. Mas em termos de liquidez para a empresa, né, e também nas várias hipóteses em que o crédito não é interessante, acaba dando competitividade para a empresa interna. Agora, para as microempresas, aí sim, é um ganho, eu diria assim, é dinheiro na veia. Por que é dinheiro na veia? Porque uma empresa do Simples, diferentemente de uma empresa da categoria geral, quando ela compra com um imposto, digamos, de 18%, 17% que será no futuro, né? Aquilo é custo para ela. Por que é custo para uma empresa do Simples e não é custo para a empresa geral? Porque a empresa do Simples ela não se acredita. Então, o dinheiro que ela paga, o que chama-se o ICMS suportado na sua aquisição, é um custo que ela não recupera na fase seguinte, porque ela optou por estar no regime diferenciado e que ela não vai pagar na fase seguinte pelo valor adicionado. Então, qual é a preferência dela? É comprar de fora do Estado. Né? Porque, olha, se eu vou pagar 18% uma alíquota por um produto, digamos, um produto similar, da mesma qualidade, etc., eu prefiro comprar de fora do Estado com 12. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, dentro do Estado tu vai pagar 12. Tá? E de fora do Estado, tu vai pagar 12 também, porque nós não vamos mais comprar o diferencial de alíquota. Todos já devem ter escutado muitas vezes falar do tal do DIFAL. Né? Vou explicar rapidamente o que é o DIFAL. O DIFAL é justamente um instrumento de nivelamento das cargas. Por exemplo, quando uma empresa do Simples comprava de fora do Estado, a alíquota de fora do Estado é 12 e a alíquota interna é 18. Se nós não tivéssemos a cobrança do DIFAL, é óbvio que as empresas do Simples comprariam tudo de fora do Estado, comprariam a 12. Né?
Então, a gente tem que cobrar os 6% para que o produto fique com 18% se vier de fora do Estado, ou 18% se vier de dentro do Estado. Tá? Isso é uma medida que não é uma medida arrecadatória, como pode parecer, tá? É uma medida de proteção do nosso parque, até dos nossos atacadistas internos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando os 6% nos dois casos, tanto no interno quanto no interestadual. Então, isso é um dinheiro, digamos assim, isso implica num ganho de receita ou redução de custo, por outro lado, imediato das empresas do Simples. Né? Claro que em muitos casos vai haver setores, dependendo da elasticidade dos setores e até dos produtos, pode haver uma monetização dessas vantagens e aí ela não se transfere integralmente para a empresa do Simples. Mas isso são lógicas de mercado que nós não podemos controlar. Né? Do ponto de vista frio, a redução é de 6%. Uma outra medida importante que nós estamos trazendo, mas essa é daquelas que eu falei, que ela depende do CONFAS, né? Mas já foi até aprovada na primeira discussão, que é o seguinte: hoje, quando uma empresa da categoria geral, ela compra uma máquina, uma indústria, né? Ela compra uma máquina e tem um determinado imposto suportado nessa aquisição, ela tem 4 anos para recuperar o crédito. Né? Então, ela comprou uma máquina de R$100, sei lá, R$2.000, e tem R$24.000 ali de imposto. Né? Então, ela vai recuperar R$500 a cada mês, durante 4 anos. Se for de fora do Estado, é 4 anos. Se for de dentro do Estado, isso foi uma alteração que se fez em 2011, ela leva 2 anos para recuperar o crédito. De qualquer modo, é um custo que inibe a renovação da frota. Ele torna, principalmente as atividades mais intensivas em capital, menos rentáveis. Então, a nossa solução é reduzir esse prazo até que seja pago em 1 mês. Ou seja, a empresa compra a máquina e no mês seguinte já se acredita. Isso melhora muito. Aí não é um ganho, não financeiro, né, mas um ganho econômico e também de liquidez imediata, né, dessa recuperação do dinheiro. Aqui é mesmo, eu já tinha comentado, porque é no caso das interestaduais. Outra medida que nós estamos propondo, que também levamos para o CONFAS, precisa de aprovação do CONFAS, essa é bem mais difícil de ser aprovada no CONFAS, aí vai depender principalmente que os demais estados reconheçam o valor da proposta e que se interessem por ela e se integrem no projeto. Tá? Porque se nós ficarmos isolados, dificilmente nós vamos receber autorização para aprovar. O que nós estamos falando aqui, tá? É que hoje o ICMS, cada vez que você compra um produto, um item, por exemplo, vou citar um bem simples, tá? Energia elétrica, que é uma mercadoria, um bem que você pode hoje apropriar, no caso da indústria, só para aquela energia elétrica usada na atividade industrial propriamente dita, só na produção. Aquela luz que é usada no escritório não dá direito de crédito, só a usada na luz. O material de limpeza, por exemplo, não é integrado no processo do produto. Ele não faz parte do produto final. Então, ele não serve, ele não te dá direito a crédito. E por aí vai. É uma lista enorme. Né? Desde situações até quase ridículas, né? A polia ali que entra em contato, que desgasta no processo industrial, é feito um laudo e essa polia ela dá direito a crédito. A que não se desgasta, que está na parte da embalagem, não na produção, essa não dá direito a crédito. Então, vocês imaginem o que isso representa em termos de demandas judiciais, de complexidades, é uma loucura. Isso é uma deficiência que nós copiamos de um imposto, do IVA, da França, de 1934. Então, assim, não preciso dizer muito, né, para a gente só dizer isso, né, que nenhum outro país do mundo fez. Só nós em Haiti hoje temos isso. Então, isso já nos dá uma ideia de como isso não se faz. E pior que isso, senhores, é importante sempre lembrar, se todos os países do mundo tivessem um IVA ruim, assim, que também não devolvesse crédito, não tem problema, né? Olha, está todo mundo mal, eu estou igual aos outros. Estou mal que os outros. Mas não é verdade. Nós temos, como eu falei, 160 IVAs, e só nós e o Haiti, com todo respeito ao Haiti, não tem expressão nenhuma no mercado internacional, nem aqui dentro do mercado doméstico, nosso, né? Todos os outros países devolvem esses créditos. Então, nós estamos propondo que seja devolvido também
Porque aqui não é uma questão de devolução para... Não se trata de altruísmos ou qualquer coisa dessa natureza, é simplesmente porque não precisamos matar a galinha dos ovos de ouro. Né? Nós temos que estimular a atividade produtiva, que é daí que alavanca todas as demais variáveis que vão impactar não só na arrecadação, como na atividade econômica e tal. Então, é quase um absurdo, né? E, infelizmente, os outros estados vão pensar o seguinte, pode ser, né? Eles vão pensar o seguinte, se você fizer isso, você vai ficar melhor que eu. Então, eu não quero. Poderia responder, não, se você acha que eu vou ficar bem, então faça você também. Né? Só que ele vai dizer, mas se eu quiser fazer, eu vou ter que aumentar minhas alíquotas. Aí eles não querem aumentar a alíquota, porque, mesmo que fique melhor o sistema, aumentar a alíquota tem visibilidade política. Né? E aí tem o desgaste do aumento da alíquota, mesmo que seja muito melhor para o sistema, mesmo que a carga não altere. É muito difícil explicar para a população, olha, o governador vai aumentar 1 ponto a alíquota, mas vai devolver os créditos. A carga é a mesma. Quem é que vai entender isso? Então, essas coisas não acontecem, porque, infelizmente, o sistema ele dialoga sempre com o ambiente político, e que, naturalmente, é um ambiente mesmo para isso. Eu não estou questionando o ambiente da representação, só que cria também suas dificuldades. E outro aspecto aqui que é interessante é a questão de devolução de créditos, que a gente está prevendo isso, não vai estar no PL, tá? Isso vai estar só em decreto. E hoje as empresas exportadoras têm muita dificuldade para recuperar seus créditos. Cada vez que uma empresa exportadora ela vende sobre a imunidade, ou seja, vende com alíquota zero, né? Ela vende com alíquota zero e ela tem direito a resgatar todos os créditos que ela suportou na aquisição de seus insumos e tal. Mas o que acontece? Os estados muitas vezes demoram para devolver. Porque muitas vezes esse crédito nem foi pago para o estado, foi pago para outro estado. E o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, olha, se você comprar do Rio Grande do Sul, eu te entrego 100% com agilidade esse dinheiro. Tá? Se comprar de fora, vai ficar na regra que já é hoje, que é uma regra difícil. Tá? Uma regra lenta e tal. Infelizmente, é assim, não temos como fazer de forma diferente, todos os estados fazem isso, e aqui não tem muito o que fazer juízo de valor, porque não é fácil também honrar crédito que não é pago pelo próprio estado. E com isso nós entendemos que tem 3 ganhadores aqui, só tem um perdedor aqui, que é o fornecedor de outro estado, que ganha o exportador, porque vai ter mais rapidamente seus créditos. Ganha o nosso fornecedor, né, porque ele vai ser priorizado pelo exportador, né, na aquisição. E ganha também o nosso fornecedor de máquinas, porque esse dinheiro é usado para comprar máquinas, não é usado para nada. Ele pode transferir o exportador para comprar máquinas. Então, nós entendemos que é uma política boa também. E outra é fomentar as importações pelo Rio Grande do Sul. Aqui não tem muita novidade em termos de técnica. Nós simplesmente, a ideia é imitar aquilo que Santa Catarina já fez, há uns anos atrás, que todos sabem, que acabou tendo um efeito muito positivo em Santa Catarina. Certamente aqui não terá um efeito tão forte, justamente porque já o nosso vizinho já utilizou, que foi aquilo que foi chamado de a guerra dos portos. E hoje ela está um pouco mitigada, mas ainda tem efeitos importantes que nós podemos nivelar. Então, a intenção é justamente dar esse estímulo aos nossos portos aqui e às atividades que, evidentemente, que sempre preservando o parque interno. Né? Em linhas gerais, o que se diz é o seguinte, olha, se você importar por aqui e esse produto não estiver similar no Rio Grande do Sul, nós te damos um benefício interessante, né? Motivador, igual ao de Santa Catarina, porque hoje nós estamos sob a relação aos efeitos de uma lei complementar, a Lei Complementar 160, que ela diz que os estados podem copiar os benefícios fiscais que outros estados fizeram. Então, nós estaríamos copiando de Santa Catarina. Para as microempresas, eu vou dizer muito rapidamente o que tem na proposta. Tá? As empresas hoje, o único estado do Brasil que tem um valor adicional de benefício às empresas do Simples é o Rio Grande do Sul. Todas as empresas do Simples, elas têm um regime simplificado, que elas pagam uma alíquota só, e as unidades, todos os entes tributantes que estão ali nos impostos, recebem uma fatia ideal. Né? Então, digamos, vou fazer como exemplo, 10% que a empresa tem que pagar, a empresa do Simples, sobre seu faturamento. Então, vai lá, 1% é para o PIS, mais 1%, 1,5% é do COFINS, 3% é
do ICMS, existe uma proporcionalidade, vai para cada ente. Tá? Nós adotamos aqui no Rio Grande do Sul, já uns anos atrás, um sistema que chama-se Simples Gaúcho, em que as empresas têm uma redução nessa parte que eu falei do ICMS, elas, em vez de pagarem, por exemplo, 3, elas vão pagar 2,8, 2,5 ou até 0. Tá? Então, elas pagam todos os outros, mas a parte do nosso imposto elas não pagam integralmente. Nós deixaremos que as empresas que faturam até R$180 mil, até R$360 mil por ano, essas mantenham a isenção em 2021. Em 2022 vão ficar só de 180 mil. É importante olhar isso, que aparentemente é um corte de benefício, é importante entender no conjunto. Porque se vocês lembrarem, eu há pouco mencionei que nós vamos fazer algumas medidas que elas são altamente benéficas para as empresas, muito mais benéficas, e os números não deixam aí dúvidas em relação a isso, tá? Do que o benefício adicional do Simples Gaúcho. Ou seja, as empresas do Simples, acho que está aqui na próxima tela. Vejam aqui, elas vão perder o Simples Gaúcho, que são aqueles adicionais que eu falei, né? Eles vão perdendo o Simples Gaúcho, né, durante os 3 anos, mas, ao mesmo tempo, elas vão tendo a redução da carga interna de 18 para 12, que é aquilo que eu falei, até usei a expressão na veia, né, dinheiro na veia. Então, elas já começam a ganhar no primeiro ano. No segundo ano, elas têm a extinção do DIFAL. Então, veja bem, que embora no primeiro ano, aparentemente, as empresas percam um pouco, isso aqui é pouco, no primeiro ano elas perderiam, no segundo ano elas já ganham bastante, e no ano de equilíbrio, e aqui nos demais anos, o ganho das empresas do Simples em relação ao atual é muito significativo. Então, aqui, esse exemplo do Simples, presidente Josué, nos remete a aliás, uma máxima que tem sido usada pelo governador, que eu acho que ela é bem oportuna, é que tudo tem que ser olhado de forma sistêmica. Né? Ele até usa uma expressão que é olhar a floresta, não olhar a árvore, talvez vocês tenham escutado essa expressão, que é basicamente dizendo o seguinte, olha, se nós olharmos simplesmente, acabou o Simples, e óbvio que no plano político isso vai ser muito explorado. Vão acabar com o Simples, as empresas pequenas vão morrer, elas já não conseguem competir e tal. E nós, pelo contrário, nós temos, desde o início, uma grande preocupação com as empresas do Simples. Porque eu particularmente, não posso falar pela Receita, mas eu particularmente não tenho a mínima dúvida, porque todos os trabalhos corroboram a tese de que as micro e pequenas empresas, elas irrigam o sistema econômico, elas não só participam, mas são agentes fundamentais no desenvolvimento econômico. Né? A renda, os salários, a distribuição da renda, tudo é muito melhor quando a participação, o porte médio das empresas tem uma maior participação das empresas pequenas. Então, a proposta ela é benéfica para as empresas do Simples, porque elas vão comprar a um custo muito menor e esses 6 pontos percentuais na compra e também na venda é muito mais significativo que os adicionais que tem no Simples Gaúcho. Eu faço questão de destacar isso, evidentemente, porque já ouvi e faz parte do jogo. O jogo é jogado, como se diz, né? O jogo é jogado, lambaria e pescado, como dizia um comentarista esportivo antigo, né? É evidente que os partidos de oposição, fazendo a sua parte, né, simplesmente vão olhar, né, olha o queijo e só vê o buraco. Né? Mas a gente tem que fazer uma reflexão sobre o queijo inteiro. E o outro aspecto que é muito marcante do nosso sistema, que eu comentei antes, que é a regressividade. Tá? O que é esse gráfico que ele diz? Né? O que ele nos diz? Aqui estão, da esquerda para a direita, né, as famílias ordenadas, né, dos salários, da primeira faixa aqui de até 2 salários mínimos, em 1980 e 2017 era 1908, depois 2 a 3 salários mínimos e assim vai indo, até chegar aqui de mais de 25 salários mínimos. Eu vejo que a barra azul mostra a participação da população. Né? Vejo que até 5 salários mínimos, até 6 salários mínimos, nós temos quase 30% da participação da população. E a carga tributária em relação à renda das famílias mais pobres é elevadíssima do ICMS. É mais de 14%. Sobre a renda monetária, que não é sobre a renda total, é sobre a renda monetária. Né? Então, vejo que vai caindo, mostrando, confirmando
caráter altamente regressivo do ICMS. Tá? Ele, quanto mais pobre, mais paga em relação à sua renda. É aquilo que eu falei no início. Tá? Isso aqui também nos daria um seminário. Viu? Isso aqui temos muito para discutir, nós não temos tempo nem é o objetivo. Só queremos mostrar. Aqui, duas coisas ficam claras aqui. Uma, é regressivo. Segundo, a cesta básica não funciona. A cesta básica não funciona. Que a cesta básica, ou seja, todas essas isenções que a gente tem, todas essas reduções de base de cálculo, isso não é, digamos, de graça. Né? A cesta básica não é de graça, ela tem todos aqueles estornos, tem cumulatividade, tem complexidade. Muitos dos problemas do ICMS estão relacionados às isenções e reduções de base de cálculo nos produtos da cesta básica, e o resultado, embora aqui não esteja comparando com a situação sem cesta básica, mas eu tenho outro comparativo, não é o caso aqui, é inútil. A cesta básica é inútil. Aliás, deixa eu também complementar, porque esse é um assunto que eu gosto muito, então eu até peço desculpa, às vezes eu acabo falando demais sobre isso. Tá? Acompanho esse tema há muitos anos. Né? As cestas básicas da vida, que não são usadas em mais nenhum lugar do mundo, né? Só na Europa, como eu comentei, mas não com redução de base de cálculo, só com isenções e de diferenças de alíquota, né? Elas são, desde os anos 90, elas são reiteradamente, comprovadamente ineficientes. O que esses países fizeram? Eles simplesmente substituíram a cesta básica por uma cobrança tributária homogênea, ou seja, cobra de todo mundo igual, e depois faz a devolução, faz as políticas de redistribuição de renda com a despesa, e não com o tributo. Porque, vejam bem, isso aqui é mais um pouco sobre a questão da desoneração dos alimentos. Tá? Essa é a situação nossa real atual. As famílias até um salário mínimo, se nós considerássemos que, e o senhor sabe muito bem, entende muito bem que o gasto tributário, conhece melhor que nós, o gasto tributário, se nós compararmos a uma bolsa já de benefício, já que a gente está falando de bolsa de cesta básica, né? Nós estamos dizendo o seguinte, que todos os anos o Estado entrega R$ 136 para as famílias mais pobres. Tá? As famílias mais pobres recebem R$ 136. E as famílias mais ricas, em média, recebem 772. Eu estou falando em média, porque aqui é de 25 para cima. É evidente que aqui tem salários de muito mais que 25, e, portanto, é muito mais que R$ 772. Que não faz nenhuma diferença para eles, evidentemente. Mas, do ponto de vista público, é uma despesa absolutamente indefensável, né? Entregar R$ 700 para as famílias mais ricas e 136 para as famílias mais pobres, ela não faz sentido enquanto política pública, ela tem um erro de focalização. Né? É muito mais racional, por exemplo, eu pegar esse mesmo montante e dizer, eu vou pagar mais para as famílias mais pobres e não vou pagar nada para as mais ricas, já que eu digo que eu estou disposto a ter esse gasto tributário. Então, é isso que nós estamos propondo. Né? Não dá para as famílias mais ricas, ou seja, acabar com a cesta básica, que é uma política que foi utilizada. Eu aqui, mais uma vez, nunca a gente faz juízo de valor. A gente tem que entender a situação tecnológica do momento. Né? Não existia condições de identificar subjetivamente os contribuintes, os consumidores. Então, se fazia um espalha-chumbo. Essa é uma política de espalha-chumbo, ou seja, eu dou para todo mundo, porque um pouquinho vai ficar com os mais pobres. Né? Isso podia ser questionável, tanto que eu falo que desde os anos 90 já ninguém mais usa no mundo, né, só na Europa, mas hoje em dia é muito menos defensável porque nós já temos condições de identificar subjetivamente as famílias mais pobres. Tá? Então, essa política já era pouco defensável, ela ficou totalmente desaconselhável. E é isso que nós estamos propondo. Nós estamos alterando de um modelo de benefício, que é um benefício difuso, né? Onde eu entrego, como eu até usei aquela expressão de espalha-chumbo, né? Eu entrego benefício para todo mundo. Né? Quer dizer, o arroz que o rico consome vai ter o mesmo benefício que o pobre consome. Ao mesmo tempo, temos outros problemas graves, que é que alguns produtos não têm como diferenciar. Quer dizer, o filé mignon tem a desoneração da cesta básica porque é carne. Mas certamente o filé mignon não vai estar no cardápio lá da cesta básica. O salmão não vai estar lá na família mais pobre. Né? Então, por aí a gente percebe o equívoco dessa política. Né? Então, nós estamos trocando para um sistema que é de personalização.
são os benefícios focalizados, ou seja, eu entrego para quem precisa e arrecado de todo mundo junto. Tá? Ok? E como é que nós vamos financiar isso? Né? De onde nós vamos obter recursos para devolver para as famílias mais pobres? Tá? Nós estamos criando um fundo que chama-se Fundo Devolve ICMS, tá? E esse fundo, aqui o desenhozinho talvez não esteja muito claro. Basicamente, nós estamos fazendo é o seguinte: vários setores que nós identificamos, e os critérios eu vou comentar agora, tá? Várias empresas, as empresas que recebem benefícios do Estado vão contribuir com 10% desse benefício para a formação do fundo. Tá? E quais são esses benefícios? São de duas naturezas. Um são os créditos presumidos. O que é um crédito presumido? Eu sei que muitos dos senhores conhecem, eu estou falando que talvez eventualmente tenha pessoas que não dominam a matéria, não conhecem. Então, o crédito presumido é o seguinte: o imposto sobre valor adicionado, como o ICMS, né, a sistemática de cálculo é basicamente a seguinte: você calcula o que você tem de débito, ou seja, nas suas operações de saída tem um valor de imposto. Você calcula tudo que você repercutiu, esse é o imposto repercutivo. Né? E, ao mesmo tempo, você vê pelas notas de compra tudo o que você tem que foi imposto suportado, ou seja, seus créditos. O crédito menos o débito vai identificar o valor que você tem a pagar. Essa é a sistemática básica. O que é um crédito presumido? É o valor que se soma a esses créditos que eu falei antes, ou seja, os créditos que suportou, ou seja, o valor que você não suporta, o valor que você não pagou, mas que deduz do débito. Então, é um valor adicional para reduzir o valor a pagar. Os créditos presumidos são usados largamente, né, muitos anos, desde os anos 80, principalmente desde o fim dos anos 80, quando se expandiu a guerra fiscal, né, entre os estados. O grande instrumento de guerra fiscal é o crédito presumido, não são as isenções. Né, o crédito presumido. A isenção não funciona como benefício de guerra fiscal. Então, desses benefícios, nós estamos dizendo o seguinte: olha, 10% disso vocês vão contribuir. E quem que vai contribuir? São algumas empresas, algumas atividades e alguns tipos de crédito presumido que não são contratuais. Porque nós não podemos, evidentemente, ter uma quebra de contrato. Fundopem, o senhor deve conhecer o Fundopem. Fundopem é um tipo de benefício, também dado mediante crédito presumido, em que a empresa assina um acordo com o Estado. Tá? E depois tem o decreto, inclusive. Tem outros benefícios, empresas que vêm se instalar no Estado, fazem um termo de acordo, um protocolo de intenções, e diz: olha, eu vou construir uma empresa de tantos milhões de investimento, e o Estado me dá um crédito presumido equivalente ao meu investimento. É assinado um contrato individual, normalmente para grandes investimentos. Então, vejo que, nesses casos, não teria sentido se cobrar os 10%, porque seria uma quebra de acordo. Né? Não só uma quebra por passado, mas também a sinalização que faria para o futuro é péssima. Então, não se cogita de cobrar desses, mas só daqueles que são setoriais. Aí esses que são dados a qualquer empresa que se enquadrar naquela situação prevista na lei. Né? E os outros 10% é sobre os insumos agropecuários. Deixa eu ver o meu horário aqui, se eu não estou muito... eu já estou tentando ir para o fim aqui. Então, os outros benefícios que são não cobrados, vão contribuir, são os insumos agropecuários. Né? E eles são isentos no Estado. Em todo o país, praticamente todos os estados não cobram a saída de fertilizantes, agrotóxicos e demais insumos, vacinas e tal. Okay? Então, veja bem, aqui como vai ser o sistema que eu estava falando de devolução para as famílias de baixa renda. Né? As famílias de baixa renda, elas são cadastradas no Cade Único, elas fazem as compras, a Receita Estadual identifica essas compras pelo CPF do CPF do pai, do cabeça da família, né? E se faz tem uma regra de negócios e se determina quanto vai ser devolvido para essas famílias em dinheiro, tá? Que é uma porção correspondente ao imposto suportado por essas famílias. Aqui, e devolve através de um sistema de cartão de débito que vai ser o do Banrisul. Né? Vejam, aqui conecta com aquilo que eu comentei antes. Né? Agora nós já temos condições de identificar quem é a família, porque as famílias mais pobres já estão cadastradas no Cade Único. Então, a primeira questão que os nossos administradores tributários anteriores não tinham,
né? E por isso que eu fiz a crítica, por que não substituem, por que usam ainda a cesta básica? Que antes não dava para saber quem é. Hoje nós sabemos, porque existe um cadastro robusto, né? Cadastro que é usado há mais de 20 anos aqui no Brasil, que é o CadÚnico, e que nós sabemos quem são as famílias mais pobres. E segundo, nós agora sabemos quanto elas consomem, porque tem o CPF, tem a nota fiscal eletrônica que nos permite isso. Onde não tiver nota fiscal eletrônica, nós podemos identificar também mediante estimativa. Não é tão bom o sistema, não é, mas ele é razoável. Aqui é só um exemplo, muito rapidamente. Vocês, aliás, eu já vou falar aqui, indicar a todos, para quem não sabe, na página do governo tem um simulador. Basicamente isso que está aqui nessa tela, tá? Onde a pessoa pode colocar ali a sua renda, colocar os seus veículos, né? Se tiver 1 ou 2 veículos, até no máximo 2 veículos, que cabe ali, e já simula quanto vai receber de imposto de volta ou quanto vai ser a sua carga tributária em geral. Já lembrando, que é muito importante, nenhuma das famílias, pelas nossas simulações, terá, todas as famílias, aliás, terão redução do ICMS. É inevitável, porque o ICMS vai cair mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão aproximadamente. Então, todos nós teremos redução do ICMS. Não estou dizendo que redução da carga total, porque os outros impostos vão compensar. Mas do ICMS nós teremos redução. Então, imagina uma família que suportaria R$ 134, ela tem uma devolução de 40% desse valor, né? Ou seja, vai pagar R$ 80, no fim o imposto suportado vai ser R$ 80 nas compras, então ela tem uma diferença de R$ 50, né? O que dá uma queda de quase 40% do ICMS para a família de um salário mínimo. Essa é uma simulação com base na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Então, com as nossas simulações, com base nesses patamares de devolução, tá, de 40% e tal, 40%, 20% e 15% os percentuais de devolução. Nós vamos, vejam, transformar aquela curva, que era uma curva terrível, né, que eu mostrei no início, vamos atenuá-la, ela fica muito mais próxima, né, do que, ou seja, nós enfrentamos de fato a regressividade, e não com a cesta básica, como eu falei antes, ela não tem efeito nenhum. E aí, em relação à cesta básica, olha, nós temos esse gap aqui, do verde para o vermelhinho, é a diferença entre trabalhar só com a cesta básica e trabalhar com a devolução que nós estamos trabalhando. Tá? Outros aspectos que estão incluídos na proposta, tá, são mais vinculados à parte da administração do imposto. Tá? Então, tem 2 eixos. Né? Um é de combate à fiscalização, que é o eixo físico, aliás, o eixo físico, que são as ações internas. Tá? E aí nós estamos falando de uma série de políticas, principalmente uma muito importante, nós estamos fazendo, o doutor Ricardo está entrando aí, acho que ele é a pessoa mais indicada para falar sobre as câmaras temáticas, né? Que são câmaras setoriais voltadas a identificar e discutir, fomentar e ampliar o debate com os diversos segmentos econômicos e outros setores relevantes do cenário tributário, para tentar entender os gargalos e permanentemente estar reformulando o sistema. Porque o sistema tributário é altamente dinâmico, né? Diferentemente do que possa parecer, ele necessita permanentemente de ajustes. Né? Se eventualmente, por exemplo, nós estivermos em concomitância, né, fazendo a nossa reforma, o que já justificaria mais ainda as câmaras temáticas, porque tem uma série de variáveis que, embora a gente possa teoricamente prevê-las, não há esse grau de garantia em relação ao futuro. E, ao mesmo tempo, existe a possibilidade ainda de nós termos uma reforma tributária nacional. Então, os senhores vejam o quão relevante será aprofundar a relação e a discussão com os setores. E aqui não é só uma relação de ouvinte, é uma relação baseada em números. Tá? Nós temos hoje uma estrutura de dados que nos permite identificar com muita precisão e em tempo real, né, variáveis relevantes da estrutura econômica, do comportamento de cada setor e agir rapidamente. Né? Na parte ainda do combate à sonegação, na parte de participação social, no eixo participação social, nós temos uma série de medidas também que visam favorecer a cidadania, né? Receita da sorte, receita certa, né? Mecanismo de devolução, solidariedade. Eles todos aqui são, na verdade, aprimoramentos e outras novidades relacionadas com uma técnica que nós já temos adotado há algum tempo, que é de fomentar, estimular as pessoas a pedirem o documento fiscal, né? E como vocês conhecem, que é a nota fiscal gaúcha, por exemplo, que é
um êxito aí bastante reconhecido. No IPVA, nós temos aqui algumas medidas. Basicamente, a mais relevante é o aumento da alíquota de 3 para 3,5, como eu falei antes. Essas medidas compensatórias, elas também têm o viés, né, de tornar o sistema mais progressivo, deslocando uma parte da arrecadação, a participação, que hoje é muito mais importante, continuará sendo do ICMS, não tenho dúvida, continuará sendo do ICMS, mas a participação do ICMS em relação à arrecadação total do Estado vai cair significativamente. E vai ser substituído por quê? Por impostos sobre patrimônio ou propriedade, né? Aqui no caso, sobre a propriedade. Então, essa variação na base de tributação, na fonte das fontes utilizadas, também muda o caráter da incidência econômica do imposto, porque ele passa a incidir mais sobre as famílias mais ricas do que sobre as mais pobres, e aí conecta com o objetivo social que eu comentei antes, que é o de mitigar a regressividade. E aí tem uma série de medidas, como alterar um benefício que nós já temos aí tradicional do bom motorista, né? Favorecer algumas práticas, aí, ou estimular atividades de sustentabilidade, né? Como os veículos híbridos que não tinham isenção serão isentos agora, né? Os impostos novos também, por 2 anos, para outros que têm características de biossegurança. Então. E, no fim, um aspecto relevante dessa alteração é que amplia a base da carga tributária. Hoje nós temos uma base, talvez um dos estados que menos tributa o IPVA, em termos de base, né, é o Rio Grande do Sul. Então, nós estamos ampliando essa base para que a maior parte dos veículos passem a tributar. Isso será feito com ampliação da idade, tá? Que hoje é até 40 anos, a isenção a partir de 40 anos, de 20 anos, e será para 40 anos. No ITCD, as mudanças são mais simples ainda, né? Ou seja, são basicamente alteração, ampliação das faixas, né? Há uma pequena redistribuição e ampliação das faixas novas, com a adoção de 2 alíquotas, né, de 7% e 8%, que nós não temos na nossa legislação, e no caso de causa-mortes. Né? E no caso das doações, também saímos de 4% para até 6%. Então, vejam bem, aqui também no mesmo sentido, né, de ampliar a tributação sobre patrimônio. Senhores, pedindo desculpas pela velocidade que eu tive que imprimir aqui, quase uma carreira aqui presidente Josué, mas eu acho que cumpri mais ou menos dentro do prazo, acho que passei um pouquinho do ponto, né? Mas eu fico à disposição. Como vocês viram, são temas complexos, né? Tentei ser um pouco rápido para a gente conseguir abordar tudo e ficamos à disposição aí também para qualquer questionamento. Obrigado pela atenção. Eu que te agradeço a palestra, Giovanni. Antes de passar para o Jorge, por deferência, eu vou passar a palavra aqui para o Ricardo Neves, que conseguiu cumprir o compromisso com o secretário e, gentilmente, nos brinda com a sua presença aqui. Ricardo, com a palavra. Tá bom, Josué, tá bom, colegas, aí uma satisfação estar com vocês, assistir um pedaço da nossa palestra aí do Dr. Giovanni. O Dr. Giovanni é uma das pessoas mais qualificadas que nós temos na Receita Estadual. Ele é o coordenador técnico da reforma tributária, então vocês estavam com certeza em boas mãos aí. E além de um excelente técnico e profissional, é meu amigo, Dr. Giovanni. Então, aos colegas do Tribunal de Contas do Estado, uma satisfação estar aqui, mostrando um trabalho bastante ousado e inovador. Eu acho que mais do que a simples proposta de reforma, nós estamos trazendo novos conceitos, que eu acho que nessas relações que a gente tem avançado, inclusive com o próprio Tribunal de Contas, uma relação um pouco mais de parceria, de integração, não só com a sociedade, mas também com os órgãos de controle e com os demais órgãos de fiscalização. Essa é uma diretriz que a gente está usando, trabalhando dentro do Receita 2030. A nossa proposta de reforma, eu acho que o Giovanni
apresentou também, ela dialoga com uma série de medidas, especialmente duas medidas que estão em PL separados, que se referem a uma nova forma de trabalho da administração tributária. Uma delas é o Código de Boas Práticas. Ele começou como uma visão de buscar um código de defesa do contribuinte, né? E nós trabalhamos para que ele não ficasse com esse conceito, ficasse com um conceito de uma relação mais próxima, né? E de diálogo entre a sociedade e o fisco. Então, vai se criar um fórum, esse fórum vai se permitir esse diálogo com as entidades, vai ter a possibilidade de criação de câmaras técnicas setoriais e sempre com aquele objetivo de cada vez mais aproximar fisco, aproximar a sociedade e construir caminhos juntos. Também tem um projeto de conformidade, nos conformes, que trabalha para valorizar o bom contribuinte, valorizar aqueles que cumprem regularmente suas atividades com fisco, né? Então a gente está nessa linha. E o projeto de reforma tributária, ele traz de forma inovadora a questão da simplificação. Então, 3 eixos que nós estamos trabalhando, mas a simplificação é a mais importante. O nosso sistema é hiper complexo, é muito complexo. E essa complexidade causa um custo tanto para a administração tributária quanto para a sociedade, através das empresas, muito elevado. São os custos de conformidade que nós chamamos. Nós estamos falando aqui de custos que podem ser 10 vezes superior aos praticados e que existem em outros países, né? Então, a gente também tem que aproximar o nosso sistema tributário de um sistema mais simples e um sistema em que o fisco seja a retaguarda, o fisco possa criar ou ter condições de fazer todo o processo de back-office fiscal, que é o que nós estamos tentando trabalhar. Então, um pouco disso, Josué, que eu queria só complementar e dizer mais uma vez da satisfação de estar aqui com o Giovanni, com o Jorge Ritter, meu colega, o Jorge pescador, Jorjão, adoro o Jorjão também. São pessoas que da mais alta qualidade técnica e profissional. Tá? Então, era só uma saudação realmente e fico à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigado, Ricardo. Jorge, com você a palavra, então, vamos passar imediatamente para, na sequência, a gente abrir os questionamentos. Eu tenho alguns já no chat ali, mas até é interessante dizer que, como sistemática, a gente tem adotado a possibilidade das pessoas se inscreverem no chat e formularem a pergunta verbalmente, assim que a gente passar a palavra, ou colocar a pergunta diretamente ali e a gente passa para os palestrantes. Obrigado, Jorge, pela presença. Contigo a palavra. Bom, boa noite a todos aí. Boa noite, Ricardo, Giovanni, Josué. Vou fazer uma apresentação assim um pouco mais rápida para a gente ter mais tempo para o debate, para as perguntas, né? Eu tenho aqui alguma referência eu trouxe aqui 2 livros, né? Esse aqui do IVA moderno, né? Faz uma panorâmica no mundo todo sobre como é que funciona o IVA em vários países. E também eu tive aqui uma monografia minha nesse compêndio aqui do Tesouro Nacional, né, no 9º prêmio do Tesouro Nacional, que eu falo da tributação do valor adicionado no Mercosul comparando com a União Europeia, também com o Canadá, que é um país federal, né? Então, para quem basta digitar ali a tributação do valor no Google, o valor adicionado no Mercosul, União Europeia e países federais, e é um estudo bem básico assim sobre como funciona o valor adicionado nesses países, né? Assim, indo para uma linha geral, né? O que seria esse IVA moderno, né? Poucas alíquotas, uma alíquota só, uma incidência por fora, quer dizer, hoje no ICMS nós temos uma incidência por dentro, né? Tu compra um produto de R$100, o ICMS está ali dentro, ou seja, ele incide sobre ele mesmo. Então, uma alíquota de 17% se transforma, se tu for fazer o cálculo, não é 17%, é 20,4%, né? Também esse IVA moderno ele não tem benefícios fiscais, ou poucos benefícios, ou uma alíquota menor para alguns produtos, né? Para roupa de criança, alguma coisa assim. Poucos regimes especiais, tá?
E o Simples, nesses países, tem um limite bem mais baixo que o nosso. Hoje nós temos um limite de 3.600.000 para o ICMS, e nos países em geral esse limite é de $100.000, ou seja, um faturamento de R$500.000 por ano, um pouco mais do que isso, né? Porque o Simples não é valor adicionado, é uma incidência sobre faturamento. Então ele cria, dentro do sistema do valor adicionado, ele cria uma ilha que não se comunica com os demais transações, com os demais contribuintes, né? E geralmente esses países têm só o IVA, só um IVA, né? E um seletivo, que seria um imposto para combater, para incidir sobre produtos que têm externalidades negativas, cigarro, bebidas, enfim. Então, o IVA e um excise tax, né, que é esse imposto que incide sobre essas externalidades, né? A base é ampla, esse IVA incide sobre tudo, que sejam bens e serviços, direitos, enfim, né? E no mundo digital, a gente sabe que os serviços são cada vez maiores, estão crescendo muito, né? Essa é uma questão, né? Cada vez mais as mercadorias estão integradas com o serviço. A gente pega um celular, está cheio de serviços ali dentro, né? Então, se a gente conseguisse produzir celular aqui no Brasil, se a gente tivesse tecnologia e mão de obra qualificada, a gente não conseguiria competir lá fora em função do nosso sistema não dá crédito, serviço não dá crédito aqui, e os nossos IVAs eles não se comunicam entre si, e ocorre uma série de cumulatividade interna, né? Outra questão, o princípio do destino, a arrecadação fica no estado onde o bem é consumido, isso não acontece com o ICMS, né? O ICMS a gente paga aqui o imposto, muitas vezes ele vai para São Paulo, né? Então, o cidadão, se a alíquota fosse por fora, ele poderia ver o quanto que ele está pagando, né? Então, um produto é R$100, se a alíquota é 10%, eu pago 110. Eu estou vendo exatamente o imposto que eu estou pagando, né? E estou sabendo que ele vai ficar no estado onde eu moro, né? Vai ser aplicado aqui onde eu estou consumindo a mercadoria, né? Por isso que se diz imposto sobre consumo, né? E não tem sentido ter várias alíquotas num imposto que é sobre o consumo. O imposto não tem por que tu discriminar mercadorias, né? Então, no Brasil, nós temos vários IVAs, né? É um sistema disfuncional. Tem PIS/COFINS, IPI, PIS/COFINS é uma base ampla, o IPI são produtos industrializados, o ICMS, que é o nosso, que incide sobre mercadorias e alguns serviços, né? E o ISS, que é dos municípios, que incide sobre outros serviços, né? Então, isso aí gera uma confusão, um tributo incidindo sobre o outro, né? Nós temos, como o Giovanni falou ali, isenções dentro da cadeia de cada imposto, que gera cumulatividade também. Isso acaba redundando em custo de um imposto sobre o outro, e exportação de tributos e perda de competitividade. Quando se trata de competir no exterior, isso aí é um problema sério, né? Então, os IVAs atuais que nós temos na ideia da PEC 45, que está na Câmara, esses IVAs seriam transformados em um IBS, né, que é um imposto sobre bens e serviços, né? Só que essa transição lá, uma transição de 10 anos que ficariam coexistindo os 5 IVAs parciais que nós temos, né, com esse novo IBS. Então, tem a PEC 110 também no Senado. Então, essa reforma ela é uma transição bastante complexa, né, do ponto de vista de obrigações acessórias, ter que manter esses 5 tributos e mais um tributo que vai ser criado, que à medida que ele vai aumentando a alíquota, os outros vão diminuindo. Então, essa é a transição que está prevista lá, né? Então, nesse ponto, assim, a reforma do ICMS gaúcho, ela pode ser uma maneira de alinhar o tributo estadual, o ICMS, com o que está acontecendo lá. Se pode pensar até numa outra forma de transição, que a gente vá aproximando o ICMS de um IVA moderno, né, e possa fazer uma transição mais rápida. Nesse sentido, ocorre uma aproximação aqui de 5 para 2 alíquotas, né? É uma sinalização de que se vai por uma redução de alíquotas, muito embora existam muitas alíquotas efetivas no meio ainda, né? Reduções de base de cálculo, né? E diferimentos parciais, isso aí geram alíquotas diferentes no meio do sistema, né? Mas a redução da regressividade com o ICMS-P, né, é muito bom, isso já sinaliza
na redução da regressividade, como o Giovanni bem explicou ali. Só nós achamos assim que poderia ser um pouquinho melhor o valor, né? Ela está devolvendo 40% do valor gasto por aquelas famílias de renda menor. Poderia ser um pouquinho melhor, mas diante da situação fiscal do Estado, eu acho que é um bom começo, né? Tem redução de isenções e benefícios fiscais, mas que ainda continuam em grande medida, né? Ali tem uma redução, ali, por exemplo, nos agrotóxicos, tem uma redução de 10% para contribuição para aquele fundo Devolve, ICMS. Ainda ficam muitas reduções de base de cálculo e os diferimentos parciais, como eu falei, né? O fim do imposto de fronteira, né? A alíquota efetiva de 12% nas compras entre empresas contribuintes do ICMS é muito bom para azeitar o funcionamento interno da economia, atrair empresas, enfim, redução e simplificação de obrigações acessórias no Receita 2030, tornando o ICMS cada vez mais digital em função do emprego da tecnologia. Eu acho que aí a gente tem uma oportunidade de fazer uma guerra fiscal do bem, uma guerra fiscal que vai atrair empresas por ter um ambiente de negócios melhor e uma redução no tempo gasto e no custo para processar tudo isso também, uma redução financeira naquela compra de empresa para empresa a 12%, né? Isso aí diminui o fluxo financeiro durante a cadeia, claro, depois quando vai para o contribuinte final, de qualquer maneira, ele paga a alíquota cheia, né? Necessária para ter uma arrecadação, manter o nível da arrecadação. Enfim, a questão dos portos também é importante. Eu acho que a questão dos créditos das máquinas, né? A questão da devolução de créditos da exportação, isso tudo aproxima, né, o ICMS do IVA. Os economistas dizem que o melhor programa social que tem é o emprego, né? Então, além de incentivar o consumo, que o ICMS incentiva o consumo, além disso, essa melhora no ambiente de negócios, eu acho que pode trazer mais investimento para o Estado e, consequentemente, ter mais emprego. Eu acho que esse seria o grande efeito social desse projeto do ICMS gaúcho. Eu acho que melhora bastante a perspectiva de investimentos aqui, né? Se ainda não é um IVA moderno, eu acho que coloca o ICMS, que coloca o nosso barco, né, na direção correta. E é uma alternativa à reforma tributária lá em Brasília, né, que se ela não vem ocorrer, ou vem ocorrer de uma forma diferente do que a gente está pensando, pelo menos a gente vai arrumando. Eu imagino que talvez os estados possam fazer cada um a sua reforma, e a gente já vê que existe um interesse por esse projeto aqui, outros estados discutindo essa ideia de melhorar o ICMS, né? Se a gente conseguisse talvez uma lei do ICMS melhor, né, uma melhor regramento do ICMS que talvez a gente conseguisse fazer uma transição melhor que essa transição de 10 anos que está na LAPEC 45. Poderia aproximar o ICMS e depois acoplar um IVA federal e ter um IVA dual, de repente. Eu acho que poderia ser um caminho mais tranquilo de transição para isso. A União já está correndo com o seu IBS, lá com a alíquota de 12%, né? Já ocupa um espaço grande, eu acho que a gente teria que cuidar isso aí, né? Outro problema que eu vejo, assim, que nós estamos numa sinuca de bico com o ICMS, é que o ICMS é mercadoria e nós estamos disputando essa base aí com os municípios, né? Os serviços estão crescendo muito, serviços digitais, streaming, uma série de coisas. A gente teria que, para tornar efetivamente o ICMS melhor, teria que negociar com os municípios alguma forma de compartilhar essa base, né? E aí eu acho que é um problema que a gente tem que enfrentar. Mas, enfim, eu acho que dentro do que pode fazer, o projeto da reforma gaúcha aqui, ele tá alinhado com o que tem de melhor no mundo, né? Com tudo que a gente pode ver que seja um bom IVA, né? Claro, sempre tendo em vista o que vai acontecer lá adiante, tendo resolver essa questão de ampliar a base nos serviços e os bens imateriais, enfim, tudo isso pensando na economia do futuro. Dito isso, o meu ponto de crítica assim, maior seria com relação ao ICMS-P, que ele poderia ter um valor um pouco maior. Na questão do IPVA, eu acho que poderia, a questão de tributar veículos com mais de 20 anos, eu acho meio um pouquinho complicado. Talvez pensar um pouquinho melhor nisso aí, mas
de momento era isso que eu tinha para falar, né? Fico aí à disposição para o debate.